Podcasts BandNews FM. Na trilha do Hexa. Conteúdo da BandNews FM. Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Na Trilha do Hexa, o seu podcast sobre a Copa do Mundo de 2026. Está chegando a hora de fazer as malas já, na verdade. Hoje eu tô aqui com Léo Fontes do meu lado pra gente falar um pouquinho de Copa. Tudo certo, Léo? Tudo certinho, Aline. Vamos lá, vamos falar bastante de Copa do Mundo. Yuri Queiroga por aqui também no podcast. Não é a primeira vez, né, Yuri Queiroga? No primeiro episódio a gente teve por aqui, mas agora a gente volta para falar já deste clima cada vez mais próximo de Copa do Mundo. Exato. E o nosso convidado é o Caio Cimi, CEO e fundador da Orbit Data Science, uma empresa que faz uma análise de dados especializada também em inteligência artificial, uma startup, para contar um pouquinho para a gente sobre o interesse do público na Copa do Mundo. A empresa vem monitorando isso já desde janeiro de 2026. Caio, seja muito bem-vindo aqui à BandNews FM e ao nosso podcast. Bom, Léo, Aline, Yuri, prazer é meu. Obrigado pelo convite. Queria que você começasse contando justamente um pouquinho como é que foi lá atrás começar a monitorar um evento como esse e especificamente como é esse monitoramento. A gente vai falar, claro, desse aquecimento maior agora, mais recentemente com a convocação, mas primeiro eu queria voltar lá atrás para que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Não, legal, perfeito, Aline. A gente assumiu esse compromisso de monitorar essa loucura que é as redes sociais, um assunto que está bem em voga na discussão pública, que é a expectativa dos brasileiros para a Copa do Mundo. A gente brinca que lá em janeiro ainda era quase tudo mato, embora a Copa do Mundo seja um assunto recorrente, né? Enfim, todo brasileiro, em geral, sabe que vai ter Copa do Mundo e em algum momento vai participar das suas conversas, mas lá em janeiro as conversas ainda eram muito menores do que tem sido nas últimas semanas, principalmente por conta da convocação da semana passada. Acho que só para dar uma introdução de como estava ali no começo do ano, a gente demonstra os estudos que a expectativa para a Copa e, consequentemente, no Hexa, elas ainda eram muito cultivadas pelos resultados da seleção brasileira nos amistosos. Então, uma derrota para a França, uma vitória para a Croácia, ali era suficiente para as pessoas aumentarem o confiômetro ou reduzirem drasticamente. Mas é claro que a conversa vem mudando desde então, principalmente na semana passada, por conta da convocação do Carlo Ancelotti. E acho que um ponto, e aí você vai mesmo direto na ferida, que é essa especificidade para a convocação de 2026. A gente falava que talvez não tenha tido uma convocação tão celebrada de um jogador quanto a de Neymar. Então, isso pode meio que deixar os amistosos que vêm agora contra Panamá e contra o Egito secundários. Bom ponto. Eu apostaria que sim, Yuri. Eu não sei se secundários necessariamente, mas certamente as conversas sobre futebol e sobre Neymar, elas vão ganhar muito mais presença nas conversas gerais sobre Copa. Eu falo isso, Yuri, porque para você ter uma ideia antes, de tudo que se falava sobre Copa do Mundo, a gente monitorava até semana antes da convocação, dos comentários positivos, aqueles que estavam otimistas com a Copa, a grande maioria era o pessoal fã de festa. Era quem estava afim dos dias de jogos, fazer churrasco com os amigos, pintar as ruas e tudo mais. A gente até mostra nos monitoramentos mais recentes que isso mudou desde a convocação. Agora as pessoas estão falando mais de futebol em si, principalmente positivamente. Antes as pessoas falavam de futebol quando era para criticar, basicamente, Yuri. Então eu diria que sim, acho que agora a Copa do Mundo passa a ser uma discussão mais sobre futebol, talvez um pouco menos sobre a expectativa do evento, do rolê da Copa, né? E acho que, naturalmente, o Neymar vai fazer parte dessa grande bolha que se tornou a discussão sobre convocação e futebol agora. Ô, Caio, você tem algum dado de algum jogador, fora o Neymar, que chegou a estremecer em nível assim, de rede social, ou chegar perto do que o Neymar como um objeto falado, né, durante o pedido aí do Ancelotti, né, a chamada do Ancelotti a ele para a Copa do Mundo? Algum jogador chegou perto disso? Vou dar um exemplo, o Endrick chegou a ser muito tema em rede social, ou algum outro jogador?
Perfeito, Léo. Sim, o Endrick era o jogador mais discutido depois do Neymar, antes da convocação. A gente tem alguns dados que mostram que o Neymar sempre foi, a maioria dos comentários que citavam algum jogador. Antes da convocação, era quase 70%, quando citavam um jogador, falavam do Neymar. O Endrick aparecia em segundo, com 7%, algo próximo disso. Só que, curiosamente, depois da convocação, as pessoas passaram a citar mais jogadores que não foram convocados, depois de Neymar, claro, que foi convocado, do que o resto da lista que foi convocado. Então, o João Pedro passou a ser o segundo jogador mais citado. O primeiro é sempre o Neymar, é unanimidade, 70% fala sobre o Neymar. A gente já identificou que, nas redes especificamente, há um pouco de um fla-flu ainda. As pessoas que gostam e que não gostam. Levemente há um otimismo maior das pessoas que gostam, então a gente já apontou no nosso estudo 52% das pessoas que demonstraram que gostam da convocação do Neymar, 48% que mostraram alguma ressalva, mas que mostraram alguma preocupação ali. Mas depois de Neymar, que é essa grande bolha da convocação, o João Pedro foi o segundo jogador mais citado. E aí sim, de longe, a maioria criticando a não convocação do atacante do Chelsea. E, Caio, vocês vão seguir com esse acompanhamento também nesses próximos dias e durante a Copa do Mundo? Qual que é o cronograma de vocês para fazer essa observação de redes sociais? Enfim, a gente vai sim, ainda mais agora. Teve um pico de conversas na semana passada por conta da convocação. A título de grandeza para compartilhar dados com você, de uma média de 14 mil comentários, menções nas redes sociais por semana para 130 mil só na semana passada. Nossa. Então, a nossa aposta é que agora a conversa fica cada vez mais quente. E, curiosamente, a gente também olhou Copas passadas e a gente viu que geralmente tem um pequeno pico 15 dias antes de começar a Copa e quando começa a Copa, aí que explode as conversas. Então, esse número vai para certamente 500, 600 mil menções facilmente por semana. E a gente vai continuar monitorando sim, Aline. A ideia é a gente ter uma atualização semanal sobre isso e com alguns disparos de highlights para o mercado. Isso vai ser um estudo público da Orbit, vai estar disponível no nosso site, sempre tiver alguma novidade diária também. Então, a ideia é compartilhar com marcas, imprensa esportiva interessada em, de alguma forma, entender como os brasileiros estão falando sobre a Copa nas redes. Já que você falou que agora a conversa está muito mais voltada ao futebol propriamente dito, a parte técnica, tática, fora a seleção brasileira, o que é que neste recorte para 26 está se notando em relação a discutir outras seleções? Quem é que está sendo mais falada nessas conversas? Né? Quem é que está sendo mais temida? Curiosamente, as pessoas falam pouco sobre as outras seleções. Isso é uma bolha que aparece bem pequena nos nossos gráficos, algo bem marginal. Tem uma colinha aqui com alguns dados, mas isso é menos do que 2%. Então, digamos que o brasileiro geral, ali na internet, ele está falando de festa, de expectativa para os jogos e agora mais ainda de futebol. Mas quando a gente quebra essa bolha dos 2% que citam ali outras seleções, a gente vê França, Espanha, China como seleções mais citadas. Aí tem uma volatilidade grande, né? Por exemplo, um dado curioso que a gente trouxe mais recente é que as conversas agora estão indo para um caminho pós-convocação mais sobre lesão. As pessoas estão preocupadas com lesão. Um pouco por influência do Neymar, a convocação do Neymar, então as pessoas estão preocupadas se ele de fato vai chegar em condições físicas para a Copa e já para os próximos amistosos. Mas a gente teve uma grande influência também do Messi nos últimos dias, né? O Messi ele saiu no jogo da MLS sentindo um pouco a perna, ainda não é certeza se ele está lesionado ou não, mas isso já foi suficiente para as pessoas falar de Messi, especificamente falarem da Argentina, e já falaram num tom mais otimista. Né? Tipo, a Argentina sem Messi não é páreo para o Brasil, então a fé no Hexa vai crescendo a partir daí. E tem uma questão também, não só do Neymar e do Messi agora, mas pelo menos da seleção brasileira. A questão do Militão, do Estevão, o próprio Rodrigo, mas o Rodrigo foi um tempo ainda um pouco anterior a esse, né? Faz mais tempo do que agora. Então, uma preocupação muito grande da torcida com relação a isso. E muita gente fala, pelo menos durante o ciclo, ninguém tá nem aí para a seleção brasileira, mas, Caio, chegou a Copa do Mundo, a conversa muda, né? Porque aí a gente quer saber de ganhar, independentemente de quem vier pela frente. Muito bom, é isso mesmo, amiga. Eu tenho dois dados legais que ilustram muito isso. Muito por conta das lesões, em especial do Estevão, que se confirmou ali uma semana antes da convocação, quando saiu a pré-lista, né? A gente mede toda semana o que a gente chama de fé no Hexa. A gente isola todos os comentários que falam sobre todo o resto e só pega a galera que está falando sobre Hexa, sobre a expectativa do Hexa, e a gente mede o otimismo dessa galera, se as pessoas estão com fé ou não no Hexa.
Antes da convocação, vocês querem chutar quanto que estava mais ou menos o percentual de fé no Hexa dentro do universo das pessoas que falavam sobre o Hexa ou no Hexa? 6%. 14%. 20%. Vocês são mais pessimistas do que o brasileiro médio na internet, viu? Ou realistas, né? Ou realistas. Aí é uma ótima opção, viu? Então, talvez depois desse podcast alguns dados vão mudar ali também, viu? Sim. Mas o confiômetro no Hexa era de 41%. As pessoas que falavam claramente se acreditam ou não no Hexa, 41% acreditavam, 59% não acreditavam. E isso aumentou para 54% depois da convocação. É curioso, porque a confiança ali na semana de notícia de que o Estevão estava lesionado, que a gente também tinha perdido o Estevão, ela estava 41% e nenhum novo jogador entrou tirando o Neymar. Então, só o fato de ter a convocação, de ter tido o Neymar, já foi suficiente para que isso subisse ali 13 pontos percentuais, né? Legal. E o fato da Copa ter mais seleções esse ano, Caio, ela fez alguma diferença nos números gerais? E já aproveitando, fala um pouco do Ancelotti também. O pessoal tem tido otimismo por ser o Ancelotti, o técnico da seleção? Não, confesso que eu não consigo identificar nos dados se o aumento de número de seleções aumentou as conversas aqui no Brasil. Talvez se a gente fizesse um recorte global, eu provável que sim, né? Porque tem mais países com população olhando mais de próximo a Copa do Mundo. Mas no Brasil, eu acho que não tem nenhum dado que aponta pra gente. Agora, sobre Ancelotti, tem um dado interessante, que é a gente monitora a Copa do Mundo antes do começo do ano, inclusive, né? Agora só que a gente fazer esse estudo público, mas para outros projetos aqui na Orbit, a gente está sempre olhando a Copa do Mundo, até para atender alguns clientes nossos que querem conversar com o público de Copa do Mundo. E o Ancelotti, Léo, ele era unanimidade até meados do ano passado, até metade do ano passado, digamos assim. A gente apontava, e aí compartilhando um insight para vocês, porque isso, enfim, já é antigo já, mas quando você olhava para a seleção brasileira em algum momento da história recente, a única grande unanimidade ali era Ancelotti. Era o que não tinha ressalvas ali. E isso foi diminuindo, isso foi se perdendo com se convocaria ou não o Neymar. A popularidade do Ancelotti foi super abalada. Hoje ele volta a ter uma popularidade alta das pessoas que falam sobre o Ancelotti, mais de 70% são comentários, mas eu diria, por conta desse recorte histórico, que o Neymar tem bastante participação nisso. Porque alguns desses comentários também não necessariamente podem ser de pessoas que acompanham o dia a dia do futebol, mas de gente que torce pela seleção brasileira, torce pelo Neymar, queria ver o Neymar, queria que o Ancelotti convocasse, porque agora a gente chega em um momento em que realmente outras pessoas demonstram interesse. Por exemplo, eu tive uma consulta com a minha médica hoje e ela falou assim, olha, eu não entendo nada, mas eu preciso falar com o meu marido, então me diz, o que você acha, quem que é favorito? Então, assim, a gente começa a ver o interesse das pessoas que não estão, a gente está acostumado com isso, é o nosso dia a dia, é o nosso trabalho, mas a gente começa a ver esse interesse dessas pessoas que não acompanham e que querem saber, olha, qual é a chance, foi bom o Neymar ter ido, não foi bom, como é que é isso? E eu acho que agora, especialmente nesse período em que a gente está chegando, né, Caio, é um período que vocês acompanham também muito a chegada desse público, né, a chegada tipo, ó, e aí, vai começar, e aí agora, como é que é? Enfim, então isso mesmo, eu tenho mais um dado legal sobre isso, então vou trazer mais número para a conversa, porque eu acho que é legal a gente observar isso também em termos da proporção de cada torcedor. A gente tem 4 perfis de torcedores que a gente mapeou desde o começo do estudo. Isso é uma coisa bem qualitativa já nossa, mas de acordo com o tipo de comentário que cada torcedor expressava na internet. A gente tem um torcedor de ocasião, talvez seja o caso da sua médica, eu colocaria ela aqui, pelo que você comentou. O torcedor comentarista, aquele que comenta futebol, comenta das outras seleções, comenta sobre a Copa, pegar mais prático até. O torcedor fã de festa, quando ele abre a boca e fala sobre a Copa do Mundo, ele fala de churrasco, ele fala de encontro com os amigos e por aí vai. E tem um desinteressado, aquele que aproveita esse ponto de Copa do Mundo e fala que não gosta de futebol, que odeia a Copa do Mundo, que está desinteressado e por aí vai. Perguntei sobre o Fernando Edson, não sei se vocês querem chutar também que tipo de torcedor é o maior hoje pra gente, o comentarista, o de ocasião, o fã da festa ou o desinteressado? Eu acho que pelo que ele falou no começo, o fã da festa. Fã da festa. O fã da festa está com 16%, ele aumentou muito depois da convocação,
Mas o que mais cresceu, o que cresceu 9 pontos percentuais por conta da convocação é o torcedor de ocasião. É o que não só está animado por conta da convocação, aí faz sentido, é o que está animado com a seleção, que não necessariamente vê futebol sempre, que é um grande, profundo conhecedor, comentarista de futebol, mas que vai torcer. Acho que é o caso da sua médica, talvez. Sim. Provavelmente. E talvez isso trace algo que seja um... Eu não sei se o Caio vai concordar com isso, e se os números também vão dizer alguma coisa, mas pode ser até um movimento de retorno, porque em outras proporções a gente tinha muito disso em Copas antigas, 2002, 2006 e tal, mas não tinha as métricas de redes sociais que tem hoje para medir. É verdade. E eu vou te falar que eu, como brasileiro fã de futebol, acho que vocês ainda mais, como imprensa, trabalhando diretamente com isso, feliz com esses dados, porque a seleção ela é um vetor importante de conexão do povo com a seleção brasileira e com o futebol brasileiro, de modo geral, né? Então, quando eu vejo que a convocação faz com que cada vez mais torcedores de ocasiões chegam, os fãs da festa cheguem. De longe, o que mais caiu foi o desinteressado, ele caiu de 14% para 7%, que bom que seja assim, né? Que bom que mais gente esteja interessada na Copa do Mundo. Eu, como futebol e um grande torcedor de seleção brasileira, estou feliz também, Yuri. É algo, só para terminar, por exemplo, no automobilismo, quem é muito fã de Fórmula 1, recentemente teve a corrida das 24 horas de Nürburgring, o Max Verstappen correu. E aí acho que teve muito desse torcedor de ocasião, quem chegou por causa do Verstappen, quem chegou por causa da Fórmula 1 também foi acompanhar pela primeira vez. É interessante ver isso em maior escala no futebol e na Copa do Mundo. Ô Caio, em relação aos clubes, como tivemos muitos jogadores nessa Copa do Mundo convocados, somente do Flamengo, né? Mas muitos clubes brasileiros, muitos jogadores que jogam no Brasil, aqui no futebol doméstico, foram convocados e outros tantos para outras seleções também, né? Talvez não, com certeza. Ainda não saíram os números absolutos, porque Uruguai e Argentina ainda não fizeram suas listas finais, né? Mas jogadores que jogam no Brasil, que têm algum tipo de conexão com clubes brasileiros, vai ser um número recorde nessa Copa do Mundo. Tem algum jogador de fora, algum estrangeiro, alguém que joga aqui no Brasil, que foi muito citado nessas pesquisas, ou vocês não chegaram a esse levantamento? Nossa, boa pergunta, Leonardo, porque se eles aparecessem nas conversas sobre expectativas para a Copa do Mundo no Brasil, a gente teria mapeado. Então, se tivesse ali o palmeirense falando sobre o João Arias, o flamenguista falando sobre algum gringo ali, certamente apareceria. Mas eu confesso que olhando aqui a minha colinha, são só jogadores brasileiros que apareceram com relevância. E aí a gente tem a discussão, a expectativa da convocação, fazer com que eles aparecessem no esporte até então, né? Então eu falei o Hendrick, depois o Neymar era mais citado, depois da convocação o João Pedro, citado pela não convocação. Mas é um último ponto. E, Caio, a gente está falando muito de jogador, né, da seleção, mas tem algum acompanhamento sobre o interesse por ingressos, o papo relacionado à Copa? Porque a gente sabe que, dessa vez, a FIFA adotou um esquema dinâmico para os ingressos, ou seja, quanto maior o interesse, maior o valor do ingresso. E a FIFA teve um interesse recorde nas partidas da Copa do Mundo, ou seja, o valor dos ingressos foi lá para o alto. O pessoal também falava um pouco desse assunto? Perfeito, Aline. Tem um dado curioso, vou trazer mais um número que legal também, que é ingressos é uma discussão minoritária dentro da bolha de compra. Ele representa menos de 1%. Aqui tem algumas hipóteses, talvez se a gente puxasse dados mais históricos, poderia ser porque as pessoas já compraram ingresso, porque as pessoas já têm interesse, já têm informações sobre ingresso, mas ele é uma bolha minoritária dentro desse grande cluster que tem interesse de compra. No entanto, o interesse por compra, de modo geral, ele aumentou. Ele subiu de 4% para 11% na semana passada por conta da convocação. Isso é um dado legais também na semana passada. Chegou a convocação, com a convocação chegou o torcedor de visão, chegou o fã da festa, como a gente falou, chegou mais gente falando de futebol, mas chegou também mais gente falando de comprar coisa. E aí a gente tem álbum da Copa como produto principal citado, né? A gente já imaginava. Produtos relacionados à seleção brasileira, então camisa oficial da seleção, camisa uniforme azul, camisa reserva e por aí vai. E também dentro desse grupo de interesse de compra, que aumentou para 11% de tudo que se fala sobre expectativa para a Copa, itens de preparação para a Copa.
Então aqui que a galera começa a falar da blusinha, da pintura da face, da corneta, da bandeira na janela. Isso muito acompanhado com esse movimento do torcedor de ocasião, com o da festa que chegou para a conversa definitivamente depois da convocação. Eu tô levando tudo isso para os Estados Unidos. Vai tudo na minha mala. Eu vou entrar no ar na Band News FM de óculos, de rosto pintado. Vocês vão ver em dia de jogo. Eu tô levando tudo isso aqui na minha malinha. Ô, Caio, eu queria te agradecer por essa entrevista aqui com a gente, por esse bate-papo. E sempre que vocês tiverem atualizações na Orbit desses dados de Copa do Mundo, pode enviar pra gente aqui na Band News FM. Os comentaristas gostam, né? A gente gosta mesmo. Hoje mesmo já vou usar vários desses dados. Exatamente. Aí a gente divulga também as informações. Então, muito obrigada pela sua participação com a gente. Aline, Léo e Yuri, obrigado a vocês. Depois das perguntas, já estou cheio de ideia aqui para monitorar mais coisa, além do que a gente está monitorando. E, sem dúvida, contem com a gente. Eu sigo aqui monitorando Copa e torcendo muito para a seleção brasileira também. Obrigada pela participação. Léo, você gosta de pintar a cara, um óculosinho do Brasil? Como é que é? Você é esse cara mais... Não, para mim passou um pouco já isso, né? Agora é mais profissional mesmo. Ah, entendi. E eu acabei nunca vivendo essa fase. Vamos viver esse ano, Yuri! Quem sabe, né? Eu não vou estar aqui para te ajudar, mas, né? Se eu fizer a coisa sozinho, vai sair um negócio feio pra danado, mas... Vou buscar ajuda. Você vai contar com a ajuda da redação. Tá tudo certo. A redação já tá com esse compromisso feito. Já tá enfeitada, aliás. Falando em preparativos para a Copa do Mundo, partes burocráticas, a gente falou aqui de monitoramento de dados de redes sociais e agora a gente vai para um outro assunto, que é a parte burocrática. Muitas vezes quem já comprou o ingresso, que está se preparando para ir para os Estados Unidos, tem uma série de passos a seguir para poder chegar lá em segurança e curtir a Copa do Mundo da melhor forma possível. E a Aline Fanelli conversou com a Amanda Robertson, que é representante do Departamento de Estado norte-americano para a língua portuguesa, para tratar desses assuntos. A gente confere esse papo a partir de agora. Nosso contato aqui na Band News FM agora é com a Amanda Robertson, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a língua portuguesa, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a expectativa para a Copa do Mundo de 2026, que está quase chegando, cobertura completa da Band News FM. Amanda, seja muito bem-vinda, é um prazer te conhecer e falar com você. Igualmente, obrigada pelo convite. Amanda, como é que vocês estão agora nestas últimas semanas antes do início da Copa do Mundo? Os trabalhos estão cada vez maiores para recepcionar não só brasileiros, mas turistas do mundo inteiro que estarão acompanhando o torneio nos Estados Unidos? Com certeza, estamos trabalhando muito nas preparações para a Copa do Mundo este ano, que vamos sediar juntos com nossos países vizinhos, o México e o Canadá. A maioria das partidas vão tomar lugar aqui nos Estados Unidos. Vamos sediar 78 partidas em 11 cidades e esperamos entre 5 e 7 milhões de visitantes internacionais. Qual tem sido o maior desafio para a realização desse torneio? A nossa prioridade máxima é a segurança, não só a segurança nacional dos Estados Unidos, mas a segurança de todo o público que vai nos visitar aqui para a Copa do Mundo. E é por isso que estamos tomando muitas medidas para identificar e mitigar possíveis ameaças, seja um ataque terrorista, seja o tráfico de pessoas ou seja qualquer outro crime. Vamos ter não só a maior e a melhor Copa do Mundo da história, mas também a Copa mais segura. Você citou essas questões de segurança. Esse trabalho é muito diferente do que já é feito atualmente com a chegada de turistas aos Estados Unidos? Bom, com todos os eventos grandes, apresenta ameaças diferentes. Por exemplo, sabemos que, infelizmente, o tráfico de pessoas pode aumentar nestes eventos grandes e é por isso
alertamos ao público sempre ficar alertos. Se você vê alguma pessoa sob coação, uma pessoa que não pode falar por si mesmo, né? Pode ser uma sinal de tráfico de pessoas. Mas também, obviamente, estamos tomando medidas adicionais nos aeroportos, nos terminais de transportes, só para garantir uma Copa segura e uma experiência positiva para todos. Quantas pessoas vocês esperam receber só para o torneio? Então, esperamos entre 5 e 7 milhões de visitantes dos diferentes países do mundo. Obviamente, eu sei que os brasileiros são muito fanáticos do futebol, então esperamos receber muitos brasileiros. Mas uma mensagem importante para aquelas pessoas que vão viajar para os Estados Unidos, que já têm seus ingressos na mão, mas que ainda precisam do visto. Agora é o momento de já solicitar o visto. Os Estados Unidos lançaram um sistema de agendamento prioritário FIFA Pass para aqueles portadores de ingressos poder solicitar seu visto com prioridade. Vocês conseguem ter um acompanhamento também dessas solicitações, por exemplo, que partem do Brasil? Sim, o FIFA Pass está disponível para todas as pessoas nos diferentes países que querem assistir algum evento durante a Copa do Mundo aqui. Para brasileiros que ainda precisam do visto, devem ir ao site da embaixada ou do consulado mais perto para já solicitar o visto, caso eles compraram seu ingresso através do site oficial da FIFA, FIFA Pass. O mesmo site vai guiar a pessoa também pelo sistema FIFA Pass para poder solicitar seu visto já com tempo. Importante lembrar que, obviamente, todos os solicitantes de visto devem se qualificar e que um funcionário consular vai avaliar o seu caso quando a pessoa vem fazer a entrevista. Você citou no início que são 11 as cidades dos Estados Unidos que vão receber os jogos, mas outras cidades também que acabam recebendo muitos turistas estão esperando muito por esse momento. Eu cito Orlando, porque eu acabei de voltar de Orlando nesta semana e eu vi muitos itens da Copa do Mundo e muita gente procurando camiseta, chaveiro. Então, vocês conseguem também envolver outras grandes cidades além das que vão receber os jogos, né? Claro que sim, realmente nós temos muito que oferecer nos Unidos, além das 11 cidades que vão sediar partidas, tem 50 centros de treinamento para as seleções nacionais. E obviamente sabemos que os turistas internacionais vão a querer aproveitar enquanto estejam aqui nos Estados Unidos para visitar os parques, as outras cidades, tem muito o que fazer. Então, realmente estamos muito orgulhosos de receber o mundo para esta ocasião tão especial. E nessa reta final de preparação, qual tem sido o maior trabalho? Como vai ser o seu trabalho também durante a Copa do Mundo? Você vai ficar viajando? Vai ter algum lugar fixo? Como é que vai ser? Então, eu tenho a sorte de que Miami, onde eu trabalho como a porta-voz em língua portuguesa do Departamento de Estado, o nosso escritório fica aqui em Miami, que é uma das cidades, inclusive o Brasil vai jogar aqui em Miami. Então, com certeza eu vou estar acompanhando, também compartilhando as últimas mensagens para o público, para que o público possa ser informado e seguro. E a gente sabe que nos Estados Unidos o futebol americano, claro, ele tem uma força muito grande, assim como o basquete, é uma reta final de NBA, mas como você tem percebido também o olhar dos americanos para a Copa do Mundo, para esse grande momento e como você destacou que vai ser a maior Copa até agora? O entusiasmo para sediar a Copa realmente é enorme. Você vê aqui em Miami, por exemplo, muitos negócios se preparando, fazendo eh,
ofertas, esse tipo de coisas. Mas algo também muito especial que quero destacar é que, além de sediar a Copa do Mundo este ano, os Estados Unidos também estão comemorando o aniversário da fundação do nosso país há 250 anos, em 1776. Então, algo realmente muito único e muito especial para nós, não só sediar a Copa, mas também comemorar os Estados Unidos com todos os visitantes internacionais. E Amanda, tem algo que tem repercutido muito entre os torcedores, uma preocupação, acho que até maior dos brasileiros, com relação a transporte. Por exemplo, o primeiro jogo da seleção brasileira vai ser em Nova Jersey e há uma questão de preocupação com o transporte. O valor desse transporte também houve algumas críticas e depois esse valor foi alterado. De que maneira vocês têm trabalhado para facilitar a chegada de torcedores aos estádios? Bom, todas as cidades sedes estão se preparando para oferecer transportes adicionais, infraestrutura, todas essas coisas que, obviamente, os turistas precisam. Importante também lembrar, sempre aconselhamos as pessoas que vão assistir alguma partida, algum evento grande, sempre deixar muito tempo de antecipação, com antecedência muito antes para você poder chegar com calma. Também muitas cidades oferecem excelente transporte público, que sempre é uma boa opção para chegar, para evitar o trânsito. Mas realmente as cidades estão se preparando para poder receber bem a quantidade de visitantes que vem. E qual uma mensagem você deixaria para os brasileiros que em breve estarão aí para conhecerem a Copa do Mundo, conhecerem o país? Pode ser que muitos deles não conheçam ainda o país. Que recomendação você daria para os brasileiros? Recomendações, primeiro, se você ainda não tirou o visto, é bom fazê-lo agora, porque está faltando menos de 30 dias para o começo da Copa. E só curtir a experiência, que vai ser incrível, mas sempre sendo alerta à segurança, porque sabemos que sem segurança não pode ter uma experiência aqui legal. E isso é o que esperamos para todo mundo que vem nos acompanhar. Só uma última dúvida, a gente está falando da facilitação do visto para quem vai ver jogo da Copa do Mundo, mas isso tem um prazo, assim, olha, faltando uma semana já não dá mais, existe um limite de quem pode aplicar para o visto? Realmente, a melhor aconselho é visitar o site da embaixada ou do consulado mais perto, porque os meus colegas lá estão trabalhando todos os dias para acomodar as solicitudes de visto. Visitando estes sites, as pessoas vão poder achar as informações mais atualizadas. Mas, com certeza, há muitos meses atrás, dedicamos recursos adicionais nas embaixadas e nos consulados ao redor do mundo para poder antecipar essa demanda adicional para vistos. Então, eu acho que sim, dá tempo, mas as pessoas não devem esperar mais, caso vá viajar por aqui. A gente conversou aqui na Band News FM com Amanda Robertson, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando um pouquinho da expectativa para a Copa do Mundo de 2026. Amanda, foi um prazer conversar com você e espero te encontrar em Miami no jogo da seleção brasileira. Eu também espero. Ficamos em contato. Obrigada. Obrigada, até mais. Amanda Robertson é chefe ou representante do Departamento de Estado norte-americano para a língua portuguesa, conversando com a Aline Fanelli aqui neste penúltimo. Gente, penúltimo. Meu é o último, tá? Porque você já vai tomar o caminho dos Estados Unidos, do México e do Canadá, Aline Fanelli. Sim, na semana que vem não estarei mais aqui, estarei lá já para levar todas as informações aos ouvintes da Band News FM. Deixo com vocês essa missão de encerrar brilhantemente esse nosso projeto do Na Trilha do Hexa. Foi muito legal e trouxe muita informação
informação para quem acompanhou, tanto na nossa programação, nas redes sociais também. A intenção é que o próximo podcast de Copa do Mundo seja na trilha do Hepta. Ah, vamos nessa. Torcendo para mudar o nome já. Exatamente. É Brasil. Exato. Léo Fontes, Aline Fanelli, aquele abraço. Valeu, abraço. Valeu, até a próxima, gente. Para não perder nenhum episódio, acompanhe pelo aplicativo Band Play ou siga Band News FM na sua plataforma de áudio favorita.